Olá pessoal, na aula da semana passada, de terça-feira, a gente começou a ver algumas coisas sobre transformações lineares e a gente viu o que era uma transformação linear, qual era a definição disso, né? Em primeiro momento a gente viu que uma transformação é como se fosse uma função, só que uma função que envolve vetores, e aí depois a gente viu mais especificamente o que era uma transformação linear. E a gente viu que uma transformação linear é um tipo especial de transformação que obedece a duas regras. A primeira regra é que a transformação da soma de dois vetores é igual à transformação de cada um desses dois vetores separados e que a transformação de um múltiplo de um vetor, ela é igual a esse múltiplo vezes a transformação. Então, uma transformação linear é uma transformação que obedece a essas duas regras. Foi isso que a gente viu na aula passada. No final da aula, a gente também, nos últimos vídeos, aliás, a gente viu que toda transformação linear pode ser representada por uma matriz. E o fato de uma transformação poder ser representada por uma matriz nos ajuda a fazer os cálculos de uma forma mais rápida. Os cálculos que eu digo é encontrar a imagem de um vetor depois de ele passar por uma transformação linear de uma forma mais fácil, porque a gente pode escrever isso na forma de uma matriz. Então, nessa aula, a gente vai retomar como encontrar uma matriz de uma transformação linear, que isso é muito importante, e depois a gente vai ver algumas aplicações disso em computação gráfica. Antes de a gente ver essas aplicações em computação gráfica, nós vamos também estudar algumas transformações que são especiais, vamos dizer assim. Então, no primeiro momento, vamos rever como encontrar a matriz de uma transformação linear. Então, olha só. Tenho essa transformação linear aqui. Percebam que eu estou transformando vetores de duas coordenadas em vetores de duas coordenadas. Então, essa daqui é uma transformação que vai do R2 no R2, ou seja, é uma transformação que transforma vetores do plano em vetores do plano. E nessa aula a gente está especialmente interessado nesse tipo de transformação. Quando a gente tem transformações que vão da mesma dimensão para a mesma dimensão, como nesse caso, essas transformações elas podem também ser chamadas de operadores lineares. Então talvez vocês encontrem essa linguagem aí no livro de vocês também. Então, um operador linear nada mais é do que uma transformação que está indo da mesma dimensão, de uma dimensão para ela mesma. Mas vamos voltar então para o nosso exemplo. Temos uma transformação que vai do R2 no R2 e eu quero determinar qual é a matriz canônica dessa transformação, ou qual é a matriz que transforma os vetores desses espaços vetoriais, né? Desses espaços de vetores. Vocês devem ter visto na aula passada, nos vídeos, que para a gente encontrar essa matriz existe um processo muito fácil, que é o processo que é o seguinte. A gente sempre vai ter uma matriz em que se eu tenho vetores saindo do R2 para o R2, essa matriz ela vai ser uma matriz 2 por 2. E a primeira coluna dessa matriz vai ser a transformação do vetor canônico E1, e a segunda coluna dessa matriz vai ser a transformação do vetor canônico E2. Mas quem são os vetores E1 e E2? Os vetores E1 e E2 são aqueles vetores que formam a nossa matriz identidade. Como a gente está trabalhando com o R2, então a nossa matriz identidade ela é formada pelos vetores 1, 0 e pelo vetor 0, 1. Então, para eu encontrar a matriz de transformação disso aqui, eu preciso encontrar a transformação desses dois vetores aqui. E para encontrar a transformação desses dois vetores é muito fácil. Basta que eu substitua esse xy por 1, 0, substitua isso por 1 e 0, esses x e y que estão aqui, e aí coloque isso na forma de coluna nessa matriz aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a transformação do vetor 1, 0. Lembra que essa transformação aqui, ela também pode ser escrita dessa forma que eu vou colocar desse ladinho aqui. Aqui ela está escrita na forma de linha, mas a gente poderia colocar
a transformação de xy é igual a 2x mais y e menos y. Aí aqui a gente tem a primeira coordenada, aqui a gente tem a segunda coordenada. Então, a transformação do vetor 1, 0 vai ser, vou fazer passo a passo, 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes 1 mais o y, ou seja, nesse caso aqui o meu y vale 0, isso é o que a gente tem na primeira coordenada. E na coordenada de baixo, a gente vai ter, então, menos o valor do y. Então, nesse caso, menos 0. Então, a transformação do vetor 1, 0 vai ser 2 e 0. Agora, eu também vou encontrar quem é a transformação do outro vetor canônico, que é o vetor 0, 1. Essa transformação vai ser 2 vezes o valor do x, ou seja, 2 vezes 0, mais o valor do y desse vetor, que nesse caso é 1. E, por último, a gente vai ter menos o valor do y, ou seja, menos esse valor aqui, que é menos 1. Então, o valor dessa transformação desse vetor aqui, canônico, vai ser 1 e menos 1. Portanto, a minha matriz de transformação, que eu vou chamar de T, ela vai ser a matriz formada por 2, 0, 1 e menos 1. E por que é que essa matriz aqui, ela é muito boa? Ela é muito boa porque quando eu quero encontrar a imagem de um vetor que está passando por essa transformação, eu posso encontrar essa imagem simplesmente multiplicando esta matriz pelo vetor que eu quero transformar. Então, se eu quero achar qual é a transformação do vetor v, eu preciso encontrar, então, a matriz T simplesmente multiplicado pelo vetor V. Nesse caso, a minha matriz T é a matriz 2, 1, 0 e menos 1, que vai multiplicar o vetor V, que é esse que eu dei aqui para vocês, que é o 1, 3. Então, nós vamos ter como resultado disso aqui o seguinte: 2 vezes 1, isso dá 2, 1 vezes 3 dá 3. Depois, 0 vezes 1 dá 0 e 1 vezes menos 3 dá menos 3. E isso aqui dá um total de 5 e menos 3. Portanto, quando esse vetor passa por essa transformação, ele tem essa imagem aqui, que é 5 e menos 3. E é claro que a gente não precisava, se a gente quer encontrar a imagem de apenas um vetor, a gente não precisa escrever isso aqui na forma de matriz, porque era só eu substituir esse x por 1, esses y por 3, e eu ia encontrar 5 e menos 3 de uma forma bem mais rápida. Mas como eu falei para vocês, a gente está pensando que essas matrizes, elas vão ser matrizes que vão envolver muitos vetores e que quando a gente precisa fazer isso de forma computacional, a gente vai precisar escrever isso de uma forma numérica e não de uma forma algébrica. Eu vou mostrar para vocês um exemplo agora, aqui atrás. Imaginem que a gente tenha esse triângulo aqui, e esse triângulo representa uma figura qualquer, e a gente quer saber qual é a imagem desse triângulo depois que ele passa pelaquela transformação que nós tínhamos anteriormente. A transformação que nós tínhamos anteriormente era t de xy, conferir, 2x mais y menos y. Essa era a transformação. Se eu quero saber a imagem desse vetor aqui, basta que eu... A imagem desse vetor, desculpa, não. A imagem desse triângulo aqui, basta que eu calcule a imagem de cada um dos vetores que formam, que terminam nesse ponto aqui, né? Porque a gente pode tratar esses pontos como o final de um vetor. Nesse caso aqui, é muito fácil, porque eu estou trabalhando com um vetor. Mas imaginem que eu estivesse trabalhando com uma computação gráfica de verdade e que eu tenho uma imagem complicada, uma imagem que é formada por muitos pontos. Então, esse tipo de coisa seria muito difícil de fazer com um tipo de imagem muito grande. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer um procedimento que seria como o meu computador calcularia isso, para a gente ter uma noção de como ele faz isso.
Depois de a gente estudar mais algumas coisinhas nessa aula, eu vou propor para vocês uma atividade onde vocês vão precisar usar o computador, porque vai ser difícil fazer todos os cálculos à mão, certo? Então, vamos lá. Olha só. Primeiramente, a gente tem esse triângulo. Esse triângulo ele é formado por alguns vértices. Então, o vértice 1, ele é um vértice que eu posso escrever ele na forma vetorial e ele tem coordenadas ou componentes 1, 2. O vértice 2 desse triângulo, que eu posso chamar de vetor V2, ele é formado pelas coordenadas 3 e menos 1. E o vértice V3, ele é formado pelas coordenadas menos 2 e 0. E aí eu quero saber qual vai ser a imagem desse triângulo depois que ele passar por essa transformação aqui. Lembra que essa transformação, ela também pode ser escrita como uma matriz. E essa matriz, a gente viu que ela é formada por esses valores que estão aqui. Vamos conferir, 2, 1, 0, menos 1. Isso aqui mesmo. E aí, para eu encontrar a imagem de cada um desses vetores aqui, basta que eu multiplique essa matriz por cada um desses vetores, e é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a transformação do ponto ou do vetor V1. E isso vai ser 2, 0, 1 e menos 1 vezes as coordenadas do V1, que são 1 e 2. E isso aqui vai me dar 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 0 vezes 1, 0, menos 2, menos 2. Confiram os cálculos se vocês precisarem fazer mais devagar. A transformação do vetor V2 vai ser essa mesma matriz multiplicado pelo vetor V2. 3 e menos 1. E isso aqui vai me resultar em 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E 0 vezes 3, 0, menos 1 vezes menos 1, 1. E depois a transformação do vetor V3 vai ser 2, 1, 0 e menos 1 multiplicado por menos 2 e 0. E isso aqui vai me resultar em menos 4 mais 0, menos 4 e 0 mais 0, 0. Então, essas aqui são as imagens de cada um dos vetores que eu tenho. Então, eu vou agora, nesse mesmo plano, colocar esses pontos que eu encontrei para as transformações de cada um dos vértices do meu triângulo. Então, a T de V1 é o ponto 4 menos 2. 4 menos 2. Então, percebam que esse ponto que estava aqui veio parar aqui. Isso aqui é o meu T de V1. O meu T de V2 é 5 positivo e 1 positivo. Então, 5 está aqui e 1 está aqui. Então, nós temos esse ponto aqui, que é o T de V2. Acho que eu falei errado. E depois, nós temos também o T de V3, que é menos 4, 0. Menos 4, 0 é este pontinho aqui, o T de V3. Então, após passar por uma transformação, esse novo triângulo, ele vai passar a estar desta forma aqui. Então, isso que está em vermelho agora é a transformação do triângulo que estava em azul por essa transformação que está aqui. Então, percebam que essa transformação, ela alongou um pouco o meu triângulo e ela também rotacionou ele, esses dois vértices aqui foram rotacionados, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com essa transformação. Mas quando a gente está trabalhando com computação gráfica, por exemplo, que é o exemplo, o motivador da nossa aula hoje, a gente muitas vezes não quer fazer transformações que são difíceis como essa.
computação gráfica a gente pode entender, por exemplo, quando a gente está trabalhando, editando uma foto nossa, que a gente tirou uma foto e eu quero, por exemplo, rotacionar essa foto um pouquinho, porque ela ficou meio torta. Ou então, sabe quando a foto fica espelhada e eu quero eu quero trocar o lado do meu rosto, porque a foto ficou espelhada? Então o que a gente faz é rotacionar essa foto que estava assim, eu quero que ela vire dessa forma, né? Para que ela fique espelhada ou não espelhada, de acordo com o que a gente quer. Ou então, quando a gente está aumentando ou diminuindo, ou colocando zoom ou tirando o zoom das nossas fotos. Isso são exemplos de o que a gente faz com uma imagem, por exemplo, e que todas essas transformações que a gente está fazendo com uma imagem são transformações lineares. E cada um ir para o computador ou para o celular calcular onde cada pixel, onde cada parte, cada corzinha da minha foto vai se encontrar, ele precisa, então, transformar todos aqueles pixels para a forma de uma matriz. E essa matriz, cada um dos valores dela vai ter basicamente um número que representa uma cor. A gente pode pensar dessa forma, de uma maneira meio simplista. E cada comando que a gente dá, então quando eu faço assim, para aumentar o zoom, o que ele está fazendo é multiplicar a minha foto por uma matriz que está dilatando ela, ou que está aplicando o zoom. Da mesma forma, quando eu faço isso aqui, ele vai multiplicar por uma matriz que faz com que eu diminua o meu zoom e assim por diante. Ou quando eu faço isso aqui, eu até poderia pegar meu celular e mostrar isso para vocês, mas enfim. Então, o que a gente vai estar interessado agora é em como determinar quais são essas matrizes que façam com que eu faça essas operações com a minha imagem. E todas essas operações, elas são transformações lineares. Então, o que a gente vai fazer agora é estudar algumas operações lineares especiais que são planas, ou seja, são operações que vão do R2 no R2, ou ainda, como eu falei para vocês, operadores lineares que estão operando no plano, ou no R2. Então, a primeira operação que a gente tem vai ser a reflexão em torno do eixo Y. Então, imagine que você quer virar uma foto de ponta cabeça. Então, você precisa fazer uma reflexão em torno do eixo X. Para a gente pensar sobre isso, imaginem que a gente tem apenas um ponto, que é o ponto XY. Se eu fizer uma rotação desse ponto em torno do eixo X, ele vai rotacionar e ele vai parar exatamente aqui. E quais que vão ser as coordenadas que eu vou ter desse ponto? O primeiro valor que eu vou ter vai ser igual, vai ser o mesmo x que eu vou ter aqui, só que o y que eu vou ter vai ser um y com um valor negativo. E aí eu quero encontrar, então, qual é a matriz que gera essa transformação. Para encontrar essa matriz, a gente pode sempre, então, transformar os vetores do R2 e ver onde que esses vetores vão parar, e a partir disso eu consigo encontrar essa matriz. Então, os vetores canônicos do R2, lembra que é o 1, 0 e o 0, 1. Então, esse daqui é o vetor 1, 0 e esse daqui é o vetor 0, 1. E aí, eu sei que a minha matriz ela vai ser formada pela transformação do vetor E1, que é esse vetor aqui, e pela transformação do vetor E2, que é esse vetor aqui. Então, vamos imaginar o que é que vai acontecer com este vetor aqui quando eu fizer uma rotação dele em torno do eixo X. Quando eu rotacionar esse vetor aqui em torno do eixo X, não vai acontecer nada com ele. Ele vai ficar exatamente nesse lugar. Então, essa transformação aqui, eu vou colocar de vermelho, esse vetor vai parar exatamente aqui. Então, essa transformação do vetor 1, 0 vai ser o próprio vetor 1, 0. Agora, quando eu rotacionar este vetor aqui em relação ao eixo X, esse vetor ele vai parar aqui. Ele vai ficar com o mesmo tamanho, só que ele vai ficar virado para baixo, né? Então, quais vão ser as coordenadas desse pontinho aqui? Vão ser 0 para x e menos 1 para y.
Então, essa daqui é a imagem desse vetor aqui quando eu rotaciono ele. Então, eu posso concluir que a matriz de transformação que eu vou ter para uma reflexão em torno do eixo x vai ser uma matriz que é desta forma aqui. Então, por exemplo, imaginem que eu tenha o ponto 1, 2. Esse eu vou fazer só de 1, 2. Não, esse ponto não é 1, 2, né? Obviamente, isso aqui é 1, isso aqui não é 1, 2. Vamos imaginar que ele seja 3, 2, então. Eu sei que se eu rotacionar esse vetor aqui em torno do eixo x, o meu resultado vai ser o vetor 3 e menos 2. Para eu saber se isso está certo, basta que eu multiplique esse vetor por essa matriz. Na verdade, essa matriz por esse vetor. Então, eu vou achar qual que é a transformação do vetor 3, 2, para ver se isso que a gente está fazendo confere. Isso vai ser 1, 0, 0, menos 1, multiplicado por 3 e 2, que é esse vetor aqui que eu estou interessado em transformar. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 1 vezes 3, 0 vezes 2, isso vai dar 3, e 0 vezes 3, 1 menos 2, isso dá menos 2. Então, a gente pode ver que isso daqui está correto. Então, essa matriz que foi encontrada aqui é uma matriz que ela gera uma reflexão em torno do eixo x. Então, sempre que eu quero fazer com qualquer imagem uma reflexão em torno do eixo x, basta que eu pegue os pontos que formam essa imagem, a gente pode pensar no triângulo anterior como exemplo, e multiplicar por essa matriz. Na verdade, essa matriz por cada um dos pontos, e aí eu vou ter essa reflexão em torno do eixo x. A gente vai fazer mais algumas. A gente vai ver a matriz de mais algumas transformações lineares planas. A outra transformação que a gente tem é uma reflexão em torno do eixo y. Então, imaginem que eu tenha aqui, de novo, um ponto que ele é xy. Se eu fizer uma reflexão em torno do eixo y, eu vou pegar o eixo y, que está aqui, e vou refletir esse ponto aqui em torno desse eixo. Então, a gente vai ter um ponto que vai estar aqui no segundo quadrante, e as coordenadas desse ponto vão ser menos x, né? Porque a distância daqui até aqui vai ser igual, e o valor que eu vou ter da abscissa vai ser y. Eu quero saber qual que é a matriz dessa transformação. Para isso, eu vou pegar os vetores unitários, os vetores 0, 1 e 1, 0, e vou fazer esses vetores passarem por essa transformação. Então, vamos lá. E aí, qual vai ser, então, a imagem desse vetor aqui, do 1, 0, quando ele passar por essa transformação, ou seja, por essa reflexão em torno do eixo y? Ele vai ser refletido para o lado de lá. Então, essa transformação vai gerar esse vetor aqui, que é o vetor menos 1 e 0. E a imagem desse vetor aqui, quando ele passar por essa transformação, vai ser exatamente esse vetor, né? Porque ele não vai se mover quando eu fizer uma reflexão em torno do eixo y. Então, qual vai ser a minha matriz de transformação para esse caso? A minha matriz de transformação, como anteriormente, vai ser... Então, a transformação do vetor é 1 vai ser esse vetor aqui, a transformação do vetor é 2 vai ser essa daqui, e isso daqui é, então, a matriz de transformação para uma reflexão em torno do eixo y. É claro que a gente está escrevendo essas matrizes dessa forma, mas a gente também poderia escrever uma transformação escrita na forma algébrica para isso, né? Para a gente escrever essa matriz de uma forma algébrica, basta que a gente faça com que um vetor qualquer passe por essa transformação, e um vetor qualquer do R2 é este vetor aqui. E quando esse vetor passar por essa transformação, a gente vai ter menos x e y executando essa multiplicação de matrizes. Então, eu posso dizer que a transformação de um vetor xy ela vai ser igual a
menos x e y. Então, todas essa notação aqui, ou esta notação aqui, ou esta notação aqui, todas representam a mesma transformação de uma reflexão em torno do eixo y. Embora a gente tenha começado a ver as transformações dessa forma, agora a gente está mais interessado em encontrar qual é a matriz que gera essas transformações. No próximo caso, a gente tem uma reflexão em torno da origem. O que é uma reflexão em torno da origem? Imaginem novamente que eu tenha um ponto que está aqui, um ponto xy. Se esse ponto sofrer uma transformação em torno uma reflexão em torno da origem, ele vai ser refletido lá para o terceiro quadrante e esse ponto vai ser o ponto menos x e menos y. Então, como que a gente vai definir a matriz de transformação deste ponto aqui? Vamos imaginar que a gente tem aqui o primeiro vetor canônico, que é o vetor 1, 0, e aqui o segundo vetor canônico, que é o vetor 0, 1. Se esse vetor aqui sofrer uma reflexão em torno da origem, onde que esse vetor vai parar? Esse vetor ele vai parar exatamente aqui, com uma reflexão. Talvez seja um pouco difícil de a gente ver isso nesse momento. Então, essa daqui é a transformação. 0 e menos 1. E se esse vetor aqui sofrer uma transformação em torno da origem, ele vai parar nesse ponto aqui, que é o ponto menos 1 e 0. Então, a nossa matriz de transformação, ela é a matriz que vai ser formada pelos vetores menos 1 e 0, que é a transformação do E1, e 0 e menos 1, que é a transformação do E2. Para a gente ver se isso aqui está correto, como talvez isso aqui tenha ficado um pouco confuso, a gente pode imaginar, então, que se eu tiver um ponto que está aqui, a imagem desse ponto após passar por essa reflexão vai ter que ser um ponto que está aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o ponto menos 1 e 2. Quando eu rotacionar esse ponto, ou quando eu refletir esse ponto em torno da origem, o valor que eu vou ter que ter vai ter que ser o ponto 1 para x e menos 2 para y. Para a gente ver se isso está certo, basta que eu aplique essa transformação no vetor menos 1 e 2. E ao aplicar essa transformação, a gente vai ter menos 1 vezes 1, menos 1 dá 1, mais 0 dá 1. E, por último, 0 vezes 1 dá 0 e aqui dá menos 2. Então, realmente, essa daqui é a matriz que me dá uma reflexão em torno da origem. Próximo caso, a gente quer uma reflexão em torno da reta y igual a x. Então, imaginem que eu tenho um ponto aqui, que é um ponto xy. Se eu refletir esse ponto ao redor da reta y igual a x, esse ponto ele vai parar aqui. Então, eu vou ter um x', y' aqui. E eu quero saber, então, qual que é essa matriz que nos dá uma reflexão em torno dessa reta. Bem, para fazer isso, como anteriormente, vou refletir esse vetor aqui, o 1, 0 e o 0, 1 em cima com relação a essa reta. Se eu refletir com relação, ou utilizar essa reta como espelho e refletir esse vetor aqui, o resultado que eu vou ter vai ser este vetor que está aqui. Agora, se eu refletir esse vetor que estava aqui com relação a essa reta, ou se eu usar essa reta como um espelho, o resultado vai ser exatamente esse vetor que está aqui. Então, a minha matriz de transformação para esse caso vai ser a transformação desse é o 0, 1, então é isso aqui, e a transformação do 0, 1 é o
1, 0. Então, essa é a matriz que me dá uma reflexão em torno da reta y igual a x. Por último, a gente pode estar querendo falar de uma dilatação ou de uma contração de uma imagem. Então, vamos imaginar que eu tenha aqui o meu plano cartesiano e que eu tenha um vetor, agora é mais fácil pensar com um vetor, que tenha isso aqui de tamanho. Se eu quero que esse vetor ele sofra uma dilatação, significa que eu vou multiplicar ele por algum valor. Então, esse vetor ele vai ter como resultado isso aqui. Então, isso aqui seria a transformação desse vetor após ele passar por uma dilatação. Então, vamos imaginar que, para a gente encontrar essa matriz de transformação, o tamanho dessa dilatação é um tamanho alfa qualquer. Então, o que eu vou ter que fazer é fazer o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1 serem expandidos com relação a esse alfa. Então, quando eu expandir esse vetor aqui, que é o vetor 1, 0, com relação ao alfa, eu vou ter isso aqui. Vamos imaginar que esse alfa seja, sei lá, alguma coisa 2 vezes o tamanho para a gente desenhar isso de uma forma melhor. Então, essa imagem que eu estou tendo desse vetor, quando ele sofre uma dilatação, é uma imagem de alfa 0. É aqui que ele vai parar, né? O tamanho do alfa, vírgula 0. Vai ser a coordenada desse ponto aqui. Da mesma forma, a coordenada desse ponto aqui vai ser 0 para x e alfa para y. Então, uma dilatação na direção dos dois eixos, ou seja, em que eu estou simplesmente pegando um vetor e dilatando, ou pegando uma figura e dilatando ela, essa transformação ela vai ser dada por a imagem desse vetor aqui é alfa 0 e a imagem desse vetor aqui é 0 alfa. Então, percebam que isso aqui depende do tamanho da dilatação que eu quero. Então, se eu quero um zoom de 2 vezes, isso aqui vai ter tamanho 2. Se eu quero um zoom de 4 vezes, esse alfa vai ser 4. Agora, se eu quero uma contração ao invés de uma dilatação, eu posso ter também uma contração, ou seja, eu quero tirar um pouco de zoom. Para eu tirar um pouco de zoom, basta que eu substitua esse alfa por um valor menor do que 1. Então, por exemplo, se eu quero uma contração de meio, ou seja, eu quero que a figura tenha metade do tamanho dela, eu faço uma contração de 0,5. Troco esse alfa por 0,5 para multiplicar pelos vetores. E o último que a gente vai ver nessa aula é uma transformação, que é a transformação de rotação. A rotação é quando eu quero fazer isso aqui que eu estou fazendo com a minha figura, né? Então, eu quero fazer isso aqui com a minha figura, eu quero rotacionar ela, e essa rotação, vamos imaginar que ela é sempre uma rotação seguindo aquela ideia que a gente tinha do ciclo trigonométrico, ou seja, uma rotação no sentido anti-horário. Então, a gente vai imaginar pontos que estão no sentido anti-horário. Para a gente saber qual vai ser a matriz dessa rotação, a gente vai imaginar, então, que nós temos um vetor, eu vou fazer isso de lápis, nós temos um vetor que termina nesse pontinho aqui, ele vai sofrer uma rotação de θ graus e ele vai parar nesse pontinho aqui. Eu quero, então, encontrar qual é uma matriz que vai fazer eu obter essa rotação, ou seja, sair daqui e chegar aqui. Para a gente encontrar essa matriz, a gente vai precisar também, ou a gente pode utilizar, existem outras formas, mas a gente pode, então, rotacionar cada um dos vetores canônicos, ou seja, rotacionar o vetor 1, 0 e rotacionar o vetor 0, 1 e ver onde que esses vetores vão parar. Bem,
Eu acho que para fazer isso aqui, eu vou até fazer, vamos imaginar que isso aqui seja um pouco maior, e eu vou fazer um... Isso aqui, vamos imaginar que é o vetor 1, 0. E isso aqui, vamos imaginar que é o vetor 0, 1, para ficar um pouco maior e mais fácil de enxergar. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber qual vai ser a imagem desse vetor aqui após ele ser rotacionado por um ângulo de θ graus, né? Então, vamos imaginar que o θ seja esse tantinho aqui. Eu sei que esse vetor vai parar aqui. Então, vou fazer de vermelho para manter o mesmo padrão. Depois de eu rotacionar θ graus, a gente vai estar aqui. E depois de eu rotacionar esses mesmos θ graus, esse vetor, que era o vetor 0, 1, ele vai parar aqui. E aqui a gente tem, então, θ graus. Como é que a gente vai determinar qual é a imagem desse vetor aqui? Para determinar qual é a imagem desse vetor, ou onde esse pontinho aqui vai estar depois de ele passar por uma rotação desse ângulo, a gente vai ter que usar a trigonometria. Então, para usar a trigonometria, vamos imaginar que a gente tem um triângulo retângulo aqui e que aqui existe um ângulo de 90 graus. A gente sabe que esse vetor aqui, originalmente, ele tem tamanho 1. Então, isso aqui, que é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, também tem tamanho 1. A gente quer saber, então, depois que ele passa essa rotação, qual é as coordenadas desse ponto, ou seja, qual é o x desse ponto e qual é o y desse ponto, que é onde que ele vai parar, né? Para a gente saber isso, para a gente saber o x, por exemplo, a gente pode pensar da seguinte forma. O x é esse valorzinho que está aqui embaixo, né? Eu sei que nesse triângulo retângulo, considerando esse ângulo θ, o x é o meu cateto adjacente. Então, eu sei que o cosseno do ângulo θ, ele vai ser igual ao meu cateto adjacente, que é x, dividido pela minha hipotenusa, que é 1. Então, nesse caso, o valor do x, ou esse valorzinho aqui dessa coordenada, vai ser igual a cosseno de θ. Então, eu já sei que esse valorzinho aqui, a primeira coordenada, vai ser cosseno do ângulo. Aí esse ângulo depende, né, do ângulo que a gente quer, do tanto que a gente quer rotacionar. Da mesma forma, o y é esse valor que está aqui. Considerando esse triângulo retângulo, o y é o cateto oposto. Então, eu posso considerar que o seno do ângulo θ é igual ao y dividido por 1. Então, isso aqui dá y. Então, a gente sabe que o valor do y vai ser cosseno de θ. O que é que isso significa? Significa que depois que eu rotacionar o vetor 1, 0, ele vai parar na posição cosseno de θ. Opa, que era seno, né? Ele vai parar na posição cosseno de θ e seno de θ. Portanto, eu já sei que a minha primeira coluna da transformação vai ser cosseno de θ e seno de θ. Aí a gente precisa determinar qual vai ser a minha segunda coluna da transformação. A segunda coluna da transformação, ela vai ser a transformação desse vetor aqui passando por esse ângulo θ. Bem, a gente sabe, então, que aqui eu posso formar um triângulo retângulo, como eu fiz anteriormente, mas eu preciso saber, então, qual é o valor desse ponto que está aqui, que vai representar o meu x, e eu preciso saber qual é o valor desse ponto aqui, que vai representar o meu y. Se a gente pensar exatamente da forma que a gente pensou anteriormente, a gente vai ver que o valor do meu x, ou desse ponto aqui, vai ser menos seno de θ, e que o valor do meu y vai ser cosseno de θ. Dá de usar a simetria para fazer isso aqui, porque a gente consegue comparar com esse triângulo aqui, porque esse vetor aqui tem exatamente o mesmo tamanho.
Sabendo dessa que a gente conhece essa matriz, a gente pode então resolver problemas desse tipo aqui. Qual é a imagem do vetor 4, 2 quando ele passa por uma rotação de 90 graus? Para eu saber isso, basta que eu multiplique essa matriz, que é a matriz de rotação, substituindo o ângulo θ por 90 graus e multiplicando essa matriz, então, pelo vetor 4, 2. Então, a gente vai ter que a transformação do vetor 4, 2, que a gente pode escrever assim, vai ser igual a essa matriz aqui, onde eu vou ter cosseno de 90, seno de 90, menos seno de 90, cosseno de 90, e tudo isso multiplicado pelo vetor 4, 2, ou pelo ponto 4, 2. Aí, para a gente fazer isso, vamos transformar isso aqui para valores, né? O cosseno de 90 é 0, o seno de 90 é 1. Então, a gente tem essa matriz aqui de transformação. E aí, a gente vai ter, então, como resultado, 0 menos 2, 4 menos, ou 4 e 0, né? Isso vai dar 4. Então, quando esse vetor aqui passa por uma rotação de 90 graus, ele passa a valer menos 2 e 4. É claro que aqui eu usei um ângulo que era fácil, né, de a gente calcular, mas poderia ser, por exemplo, um ângulo de 60 graus, ou de 30 graus, ou de qualquer grau. Eu só estou usando esses que são fáceis, porque eles são fáceis de calcular. Então, vamos imaginar, então, uma rotação de, sei lá, eu posso ter uma de 60 graus. Uma rotação de 60 graus significa que o ponto que estava aqui, ele vai passar 60 graus para lá. Mas se eu quisesse que esse ponto rotacionasse para o outro lado, para o sentido anti-horário, eu poderia colocar também essa rotação com um ângulo negativo. E aí, com isso, eu faço ele rotacionar nos dois sentidos. Uma rotação de 60 graus vai ser, então, dada, vamos imaginar que é o mesmo vetor, por cosseno de menos 60, seno de menos 60 graus, menos seno de menos 60 graus e cosseno de menos 60 graus. Esses aqui são valores que eu consigo calcular ainda. Então, vamos lá, o cosseno de menos 60 é igual ao cosseno de 60. Então, isso vale raiz de 3 sobre 2. O seno de menos 60 é igual a menos 1 meio. O seno de menos 60 é menos 1 meio, então menos isso vai dar 1 meio positivo. E o cosseno de menos 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí, se eu multiplicar isso pelo vetor 4, 2, a gente vai ter como resultado aqui 4 raiz de 3 dividido por 2, isso vai dar 2 raiz de 3 mais 1, porque é 1 meio vezes 2, e depois menos 1 meio vezes 4 vai dar menos 2 mais raiz de 3. Então, essa vai ser a imagem do vetor quando ele passa por uma rotação de menos 60 graus, ou seja, quando ele vai 60 graus no sentido horário. E aí, esse foi um exemplo que eu fiz aqui e que eu utilizei os valores notáveis, mas é claro que a gente pode utilizar a calculadora para fazer esses valores, para fazer esses cálculos, ou, é claro, a gente pode utilizar o computador sem nenhum problema. Então, pessoal, como falei para vocês, a gente vai procurar aplicar esses conhecimentos de transformação linear e dessas transformações no plano que a gente viu hoje em algumas figuras. E para começar a fazer isso, a gente vai utilizar exatamente o mesmo exemplo que a gente pegou no início da aula, que era aquele exemplo onde nós tínhamos um triângulo e a gente fez uma transformação com esse triângulo. Na verdade, a gente vai fazer várias transformações com esse triângulo, então eu peço para que vocês
vejam quais são as coordenadas dos pontos que formam aquele triângulo para a gente poder fazer isso. A gente vai estar utilizando o Octave para fazer esses cálculos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou explicar para vocês cada uma dessas linhas e o que é que eu estou fazendo em cada uma delas, para vocês entenderem o que está fazendo. A primeira coisa que eu estou fazendo é, criando com essa linha aqui, eu estou criando um sistema de coordenadas que vai do menos 10 até o 10 no x e do menos 10 até o 10 no y. Então, quando eu seleciono e digito F9, eu executo essa linha e eu estou criando esse sistema de coordenadas aqui. Uma coisa que talvez possa ser interessante é dar um grid on. Se vocês derem esses dois comandos juntos, ele vai criar um sistema de coordenadas e com uma gradezinha que talvez fique melhor para visualizar o que a gente está. Então, essas duas linhas elas só servem para a gente criar um sistema de coordenadas e percebam que esse pontinho aqui é que é a origem, né? A segunda coisa que a gente vai fazer é digitar a matriz que tem os pontos que vão formar aquela figura que a gente tinha, que no caso era um triângulo. E como que a gente escreve uma matriz no Octave? Uma matriz a gente sempre chama ela de alguma letra, então eu chamei de M essa matriz. Eu poderia chamar essa matriz de tri também, para dizer que é a matriz que representa o meu triângulo. Essa matriz que tem o triângulo, ela vai ser uma matriz que vai ter duas linhas. A primeira linha vai conter os valores, os x de cada um dos pontos. Então, o primeiro ponto que a gente tinha era o ponto 1, 2. Então, aqui eu tenho o ponto 1. Eu tenho só o valor 1, que é o x do ponto. Depois nós temos o valor 3 e depois nós temos o valor menos 2, que é para cada um dos 3 pontos. E depois de um ponto e vírgula, a gente vai inserir a segunda linha que vai conter os valores dos y. E aí eu coloquei isso como um comentário aqui. Então, nessa matriz, a gente está colocando na primeira linha os valores do x e na segunda linha os valores do y. Aí, a gente pode visualizar essa matriz utilizando esse comando fill. Esse comando fill, ele precisa de 3 entradas. Todas elas vão estar separadas por uma vírgula. A primeira entrada precisa ser a primeira linha da matriz que nós temos os nossos valores. Então, a primeira entrada vai ser a matriz tri, a primeira linha com todas as colunas. Então, o que eu estou dizendo aqui é que na primeira entrada desse comando fill, eu vou colocar a primeira linha dessa matriz tri. Na segunda entrada, eu preciso colocar a segunda linha, ou seja, os valores de y que estão na matriz tri. E a terceira entrada é uma entrada que vai me dar uma cor para esse triângulo. Então, nesse caso aqui, quando eu executar essa linha aqui, juntamente com essa linha aqui, eu vou imprimir nessa figura o meu triângulo. Só que aí eu vou executar tudo isso novamente porque eu me esqueci de executar esse comando hold on. Esse comando hold on significa que o que já está, eu preciso plotar o que está para baixo exatamente na mesma figura. Então, quando eu plotar tudo isso aqui, eu vou colocar aquele triângulo que nós criamos naquele sistema de coordenadas que estava lá inicialmente. Então, esse comando fill que nós demos aqui, ele é um comando que vai plotar os valores de x, os valores de y e vai preencher eles com uma cor. Essa cor, ela está no sistema RGB, ou seja, no sistema Red, Green, Blue. Esses valores que estão aqui, esses 3 valores, eles são porcentagens que a gente coloca de vermelho, verde e azul. Então, esses valores eles vão de 0 até 1. Quando eu tenho todos os valores formados por 0, eu estou preenchendo isso com preto, e quando eu tenho todos os valores igual a 1, eu estou preenchendo isso com branco. Então, por exemplo, se eu quisesse uma cor verde, eu colocaria um 1 aqui, porque é red, green. Então, eu faria não ter nada de vermelho e nada de azul e teria que somente verde. Então, se eu plotasse isso daqui, eu ia ter essa figura aqui, agora o meu triângulo verde. Então, à medida que eu vou colocando valores aqui, se eu colocar 0,5, eu vou colocar metade disso de vermelho.
E aí, com isso, eu vou obter, essa cor vou obter uma cor que é um verde um pouco mais clarinho. E aí, com essas misturas aqui, misturando porcentagens dessas três cores, a gente consegue obter qualquer uma das cores. Muito bem, então o que a gente fez até aqui foi criar um sistema, um plano cartesiano que vai do menos 10 até o 10 no eixo x, no eixo y, colocar uma grade e dar esse comando aqui para que tudo que eu faça depois continue na mesma figura. Aí, criei uma matriz que se chama tri, e nessa matriz eu tenho os vértices de um triângulo, e usei esse comando aqui para ver esse triângulo, para ver como ele fica. E aí, agora, eu vou, então, aplicar algumas transformações. A primeira transformação que a gente fez foi a que estava no exemplo número 2. A gente tinha uma matriz de transformação que ela era formada por 2, 0, 1 e menos 1. Então, eu vou criar essa matriz de transformação aqui e eu vou chamar essa matriz de T1. Essa matriz T1 ela vai ser formada pelas linhas daquela matriz que eu tinha lá. Então, na primeira linha eu vou ter 2 e 1, ponto e vírgula. Na segunda linha eu vou ter 0 e menos 1. Então, essa daqui é a minha matriz de transformação, a matriz T1. Se eu executar isso aqui, eu vou conseguir ver quem é a matriz T1. É essa matriz aqui. E aí eu também vou executar isso aqui para a gente ver quem que é a matriz tri. E eu quero mostrar para vocês o porquê que eu estou colocando essas duas matrizes aqui. Então, olha só. A matriz T1 é a matriz que representa aquela transformação e a matriz tri, ela tem em cada uma das colunas exatamente os vértices do meu triângulo. O que é que acontece? Quando eu multiplicar a matriz T1 pela matriz tri, eu vou ter exatamente as transformações de cada um dos vetores que estão aqui na matriz tri. Então, essa minha matriz T1, ela vai ser, então, a transformação que é dada por essa matriz aqui, vezes a matriz tri. Quando eu executar isso aqui, novamente, eu vou substituir a minha matriz T1 por essa multiplicação, o meu resultado vai ser esse daqui. E se vocês perceberem, esse resultado que nós temos aqui, ele é exatamente, cada uma das colunas é exatamente cada um dos vetores que a gente encontrou após aplicar aquela transformação. Então, para eu ver essa transformação após ela acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o comando fill, que é o mesmo comando que eu utilizei ali em cima, e agora eu vou colocar, só que agora eu quero ver os resultados dessa transformação, né? Então, eu quero o resultado da transformação T1, a primeira linha, todas as colunas, porque o primeiro elemento dessa função precisa ser os valores de x. Na segunda linha, eu vou colocar, ou no segundo argumento, eu vou colocar a matriz T1 com todas as linhas, todas as colunas da segunda linha, ou seja, 2,2 pontos. E como terceiro resultado, eu vou colocar uma cor para isso aqui. Eu vou colocar um cinza. Quando eu quero fazer um cinza, eu preciso colocar a mesma porcentagem de cada uma das cores. Então, se eu executar essa linha aqui agora, ele vai me dar qual é o resultado da transformação daquela matriz triângulo, que foi dada por essa operação que está aqui. Então, cliquei em F9 e vou visualizar a minha figura. Então, olha só, antes eu tinha a minha figura, que estava em verdinho lá embaixo, e ela agora foi sobreposta pela minha matriz da minha transformação, que ficou bem parecidinho com o que eu tinha anteriormente lá no meu desenho. Então, tá aqui uma forma de eu fazer as minhas transformações bem rapidamente. Agora, digamos que eu queira pegar a minha matriz tri, ou o meu triângulo,
e eu queira fazer uma daquelas operações que a gente viu na aula de hoje. Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma rotação em torno do eixo X. Uma rotação em torno do eixo X. A gente viu que para eu fazer uma rotação em torno do eixo X, existe uma matriz para isso, ou uma reflexão em torno do eixo X. Essa matriz, ela é formada pelos valores 1, 0 e 0 menos 1. Então, eu vou chamar de T2 para ser a minha segunda transformação, uma matriz que vai ser formada por 1, 0 e menos 1. Se eu quero aplicar essa transformação no meu triângulo, então basta que eu multiplique essa matriz aqui. Eu posso visualizar essa matriz também. Essa matriz que está aqui, eu posso multiplicar ela pela minha matriz, que é formada pelo meu triângulo. E aí eu vou ver como que esse triângulo vai se comportar quando ele receber uma reflexão em torno do eixo X. Executando isso aqui, a gente vai ter essa matriz aqui. E aí, se eu quero visualizar essa matriz, basta eu usar esse comando, fill. Agora, a matriz que eu tenho é a matriz T2. Então, vai ser sempre igual, T2, 1, isso aqui. O segundo argumento vai ser T2, a segunda linha, todas as colunas. E o terceiro argumento, eu preciso colocar uma cor. Então, eu quero colocar agora uma cor azul. Então, eu vou colocar 0, 0, 1, porque é red, green, blue. Então, eu vou deixar só um azul aqui. E aí, se eu executar isso aqui clicando no F9, eu já vou ter direto aqui qual é a reflexão daquele triângulo em torno do eixo X. Percebam que eles estão ficando meio sobrepostos aqui, esses triângulos. Então, uma das coisas que eu poderia fazer, se eu quero ver um de cada vez, eu poderia fazer o seguinte, eu fecho isso aqui, eu venho aqui e executo até onde eu tenho o meu triângulo. Então, tá aqui o meu triângulo original. E agora eu quero só a rotação em torno do eixo X. Só a rotação em torno do eixo X é só o que está para baixo desse comentário aqui. Então, percebam que o que está com isso aqui é um comentário. Então, eu vou executar isso daqui. E aí, opa, tá aqui a minha figura rotacionada em relação ao eixo X. E aí, se eu quisesse rotacionar isso aqui em torno do eixo Y, professor. Então, rotação em torno do eixo Y. Só estou anotando isso aqui para ficar separado, né? Porque essa linha aqui, se eu executar, não vai acontecer absolutamente nada. Então, eu vou criar uma terceira matriz que vai representar a minha transformação 3. E aí, eu preciso, então, saber qual é a matriz que dá uma rotação em torno do eixo Y. A matriz que dá uma rotação em torno do eixo Y é a matriz menos 1, 0 e 0 e 1. Opa, tem que dar um espaço. E aí, o que eu preciso fazer é multiplicar essa matriz T3 pela matriz Tri, que tem os meus valores do triângulo, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter, esses vão ser os resultados para cada um dos vetores. E depois, eu vou então usar o comando fill, vou colocar T3, vai ser sempre a mesma coisa, 1, tananã, vírgula, T3, 2, tananã, vírgula, e agora eu vou colocar numa cor amarelo. Amarelo é a mistura de azul e branco, azul e verde, eu acho. Então, eu vou colocar 0 para o vermelho e 1 aqui. Aí eu acho que eu vou criar amarelo. Espero que sim. Essa figura aqui ela já está um pouco poluída, então eu vou fechar ela. Vou criar uma nova com o meu primeiro triângulo. E aí, agora eu vou lá na minha rotação com o eixo Y e vou criar essa figurinha aqui. Então, opa,
Se eu rotacionar em torno do eixo Y, eu vou ter essa figura aqui que não ficou amarela. Azul e verde, azul e... enfim, ficou essa cor aí que eu não sou muito bom em artes. Mas quando eu rotaciono isso aqui em relação ao eixo Y, eu tenho esse que está nessa cor mais bonitinha que está sobrepondo aqui. Beleza? Então, vocês podem testar isso aqui para todas as... para todos as transformações no plano que a gente viu hoje. Eu vou fazer um último exemplo, que é o exemplo quando eu tenho uma rotação qualquer. Uma rotação qualquer é uma rotação em um ângulo qualquer, né? Então, uma rotação de um ângulo, vou anotar aqui. A gente viu que uma matriz que me dá uma rotação de um ângulo, que eu vou chamar de hot até essa matriz, já tem funções que calculam isso no Octave, mas eu vou colocar aqui. Essa matriz, primeiramente, a gente precisa determinar um ângulo, e esse ângulo, ele precisa estar em radianos. Então, eu vou colocar um ângulo de 60 graus, ele é π dividido por 3. Então, eu quero fazer uma rotação de um ângulo de 60 graus. Vou anotar aqui para que a gente saiba que nesse caso é um ângulo de 60 graus, então eu tenho o π sobre 3. A gente viu que a matriz de transformação ela é dada por cosseno do ângulo, então eu vou colocar aqui cosseno de ang. Ela é dada, o segundo valor que eu tenho é seno do ângulo, isso na primeira linha. Na segunda linha a gente tem seno do ângulo, confiram no material de vocês, e cosseno desse ângulo. Então, essa daqui é a minha matriz de rotação de um ângulo de 60 graus. Se a gente executar isso aqui, a gente vai ver qual é essa matriz. Ela vai ser dada por esses números que estão aqui, né? Mas o que a gente quer fazer é rotacionar o nosso triângulo de acordo com essa matriz. Então, basta que eu multiplique o meu triângulo por essa matriz, ou, na verdade, essa matriz pela minha matriz, que é o meu triângulo. Então, se eu executar isso aqui, eu vou ter isso aqui como resposta, ou seja, essas aqui são as imagens de cada um dos pontos, e aí eu posso fazer como anteriormente. Eu venho aqui, imprimo o meu triângulo, e aí agora eu quero ver qual que é a imagem desse triângulo aqui, então, depois de ele sofrer uma rotação. Para eu ver qual é essa imagem, eu vou precisar usar o comando fill, e aí a matriz que eu tenho agora, que representa a minha rotação, é a matriz rot, então, rot, 1,2 pontos, vírgula, rot 2,2 pontos, vírgula, e aí escolho uma cor. Vou colocar uma cor, agora essa cor aqui, que é uma combinação de red, green, de vermelho e verde. Então, vou executar tudo isso aqui de novo para garantir. E tá aqui o meu triângulo depois de ele sofrer uma rotação de 60 graus. Se vocês quiserem conferir, vocês podem conferir esses valores à mão e vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Certo, gente? Então, procurem fazer esses exemplos que eu dei para vocês agora no Octave e procurem também utilizar as outras transformações planas que a gente viu nessa aula. Então, utilizar aquelas outras transformações para fazer operações ou para fazer transformações lineares com um triângulo. Vocês podem utilizar outro triângulo se vocês quiserem. Fica mais fácil de visualizar as coisas se vocês utilizarem um triângulo que está totalmente contido
no primeiro quadrante. Então, esse triângulo aqui, algumas vezes os valores, as coisas ficaram uma em cima da outra. Então, se a gente tivesse usado um triângulo que está todo no primeiro quadrante, ou seja, que todos os valores são positivos, então vou colocar aqui, sei lá, 3 aqui, 2, 0 e 5. Deixa eu só ver qual que é esse triângulo que eu coloquei aqui. Opa, só criei um outro aqui em cima. Olha, agora eu tenho um triângulo que está todo no primeiro quadrante. Se a gente fosse fazer, porque o primeiro quadrante são esses 4 quadradinhos aqui, né? Se a gente fosse fazer as mesmas operações agora com esse triângulo, ou a segunda operação, que é uma rotação em torno do eixo X, a gente ia ver isso de uma forma mais clara, né? Porque, olha, aqui está o eixo X, então uma rotação em torno do eixo X vai dar isso aqui. Vou fazer o mesmo agora, utilizando uma rotação em torno do eixo Y. Como já está tudo pronto e eu já coloquei lá um novo triângulo, é só eu só executar esses mesmos comandos, ó. Então, esse daqui é o eixo Y, né? Quando eu faço uma rotação em torno do eixo Y, eu tenho esse triângulo aqui. E aí, se eu quero, então, uma rotação num ângulo de 60 graus, eu vou ter esse triângulozinho que está aqui. Então, ele estava aqui nesse verde, veio parar nesse amarelo após sofrer uma rotação de 60 graus. Beleza? Bom, pessoal, e para terminar, então, para vocês confirmarem a presença na aula de hoje, vocês têm uma tarefinha que vai ser baseada nisso que vocês viram aí. Nessa tarefa, vocês vão basicamente precisar criar 2 figuras. Uma figura vai ser um triângulo que esteja inteiramente no primeiro quadrante, mas que seja diferente do que eu falei para vocês por último, e vocês vão precisar aplicar todas essas 4 transformações que a gente viu no vídeo. São essas 4 transformações que eu coloquei aí nesse programinha para vocês. Para isso é só utilizar o Octave e gerar e clicar e executar aquilo lá tudo de uma vez, que aí vocês vão conseguir fazer essa primeira figura. A segunda figura, vocês vão fechar aquilo lá e vão criar um outro script para uma outra figura que vai ter que ter o mesmo triângulo, só que esse triângulo agora ele vai ter que sofrer uma dilatação. Então, uma dilatação é tipo, ele vai ser o dobro ou o triplo ou 1,5 vezes o que ele era. E ele vai ter que sofrer também uma contração, ou seja, ele vai ter que ser diminuído em alguma quantidade. E ele também tem que ter uma rotação no sentido horário. A rotação que a gente viu hoje era no sentido anti-horário, né? Então, ela partia do eixo X no sentido anti-horário. Agora eu quero uma rotação no sentido horário. Para eu ter uma rotação no sentido horário, eu vou utilizar exatamente a mesma matriz, só que como a gente viu na aula, a gente vai utilizar um ângulo negativo para ter essa rotação no sentido horário. Além dessas 2 figuras que vocês precisam criar, para criar a segunda figura, vocês vão precisar encontrar matrizes de transformação para cada uma das 3 transformações que são dadas, né? E aí os passos para fazer isso são idênticos aos passos que a gente viu na aula de hoje. Além disso, eu vou recomendar 2 exercícios para vocês que vão fazer parte da lista, e esses exercícios estão na página 281 do livro, mas essas informações vão estar no Moodle. Não esqueçam que vocês podem me consultar sempre que vocês tiverem algum problema ou alguma dúvida para fazer esses exercícios. Um bom trabalho a todos e até a próxima!